Olá, pessoal do curso Jogador de Futebol Vencedor. Vim para esse segundo vídeo para falar um pouquinho sobre a importância do psicólogo no futebol. Eu vou começar abordando sobre a importância da parte psicológica no futebol e depois eu vou seguir como é que é o trabalho do psicólogo num clube, fora do clube no atendimento individualizado, por que essas atividades que a gente faz com o psicólogo são importantes, para que serve e tirar algumas crenças limitantes, umas crenças ruins que eventualmente vocês tenham a respeito do psicólogo. Bom, para vocês terem a noção da importância da parte psicológica, da parte comportamental para o sucesso, independente se é do futebol ou fora do futebol, uma pesquisa com diversas empresas aqui no país levantou que 9 em cada 10 funcionários são mandados embora não pela parte de conhecimento, a parte técnica dele, mas sim por conta do comportamento. E no futebol não é diferente. Quantos jogadores já não passaram pela minha mão que eram excelentes dentro de campo em termos de talento, tinham uma facilidade com o futebol incrível e não viraram jogadores. E você provavelmente já deve ter vários exemplos de jogadores que jogaram com vocês ou jogadores que vocês viram em categorias acima, que eram craques, eram feras e não deram certo, né? Então o talento não é só o talento que vai fazer o jogador de futebol, né? É óbvio que é um componente importantíssimo, a habilidade para jogar bola, mas para ele chegar no alto nível, numa Série A de brasileiro, numa Europa, numa seleção brasileira, ele vai precisar de mais coisas que o talento. E um outro componente, então, dessa conta para dar certo é o componente psicológico, é o comportamento, né? Então, quantas vezes eu já não eu ouvi essa frase, o jogador é bom, mas é ruim de cabeça. O que é esse ruim de cabeça, né? Então, eu vou explicar um pouquinho aqui e o papel do psicólogo, então, para trabalhar isso. Então, quando a gente tá no nosso dia a dia, no nosso futebol, na nossa vida, obviamente que existem problemas e dificuldades, né? Às vezes estamos jogando e não estamos jogando bem. Se eu sou atacante, às vezes eu fico muitos jogos sem fazer gol. Aí às vezes eu vou pro banco. Aí às vezes nem relacionado eu percebo que o treinador não tá nem aí pra mim. Eu não sou valorizado dentro do meu clube, as coisas começam a não dar certo, eu sou dispensado, eu não consigo me encaixar em outro clube, ou eu me encaixo no outro clube, acontece a mesma coisa e não dá certo. Eu chego no profissional e eu não consigo subir o nível dos times que eu vou ao longo dos anos, das temporadas, né? Então existem várias dificuldades de adaptação e passagem do jogador da base para o profissional. E fora do âmbito do futebol, existem vários problemas que a gente pode viver, várias questões que a gente pode viver na vida, né? Problemas familiares, de relacionamento, dificuldades financeiras, dificuldade de relacionamento com o empresário, com o representante que faz a tua carreira, né? Então, como que eu lido com tudo isso e continuo firme na minha carreira, né? Então, a gente vai depender de aspectos psicológicos, não só do nosso talento para passar por tudo isso, né? E lembrando que não existe vida perfeita, onde eu vou começar ali com 13 anos, 14 anos, vai dar tudo certo, vou ser sempre titular, nunca vou me machucar e sempre vou ser o melhor, e vou chegar no profissional, vou chegar no time da Europa e seleção brasileira. Não existe uma trilha, uma caminhada tão limpa assim. Não, a gente se lesiona, a gente vai para reserva, a gente tem dificuldade de lidar com os companheiros, com o treinador, a gente tem dificuldade dentro de casa, né? Isso faz parte de qualquer vida. Então, a psicologia vem nesse sentido para ajudar a gente a lidar com todas essas questões de dentro de campo e fora de campo, para que a gente consiga seguir na nossa caminhada da melhor forma, sem ter esse sofrimento, esse peso, essa pressão toda. E aí, então, essa é a importância da psicologia. Agora, quando a gente pensa no psicólogo dentro do futebol,
os clubes estão cada vez mais, principalmente nas categorias de base, contratando psicólogos, muito por conta da obrigatoriedade de uma coisa chamada selo de clube formador da CBF, que é uma chancela da CBF para os clubes que eles consideram que são bem estruturados, são eficientes para a formação do atleta. Essa consideração da CBF passa por inúmeras regras que o clube tem que cumprir, e uma delas é ter como obrigatório a orientação de um psicólogo, o acompanhamento de um psicólogo para esses meninos, né? Então, maioria, se você está numa categoria de base e está num clube, a chance, e se esse clube tem o selo de clube formador da CBF, provavelmente você tem um psicólogo, né? E se você não está num clube, mas já passou por algum, provavelmente já viu algum psicólogo. Mas muitas vezes os jogadores falam: mas eu conversava de vez em quando com ela, ou nunca conversei com psicólogo. Ela fazia umas brincadeiras lá, nem lembro direito, fazia umas coisas nada a ver, a gente ficava respondendo umas coisas. Basicamente, o atleta, quando vai falar da sua experiência com psicólogo, tem esse tipo de lembrança, né? Para vocês entenderem, quando o psicólogo faz o trabalho coletivo dentro do grupo, ele pode fazer dinâmicas de grupo, que são atividades, jogos, que parecem brincadeiras, mas que eles têm um objetivo muito sério, que é de trabalhar alguma competência em vocês, trabalhar vocês para cooperarem mais uns com os outros, para serem mais unidos, para conversarem melhor uns com os outros, para focarem na carreira de vocês, para seguir firme dentro do campeonato que estão disputando, né? E faz parte dessas palestras, e elas são importantes. O trabalho individualizado também é importante. Se você for perguntar, mas qual que é o mais importante? Não, os dois são, porque como o futebol é uma modalidade coletiva, é importantíssimo os encontros em grupo. Mas como a gente tem as nossas questões emocionais individuais, também é importante o encontro individual. Então, toda vez que você se encontra com um psicólogo individualmente, a ideia é trabalhar as questões que são próprias suas, dificuldades possíveis de concentração, de se motivar, de lidar com alguma dificuldade que está vivendo ali naquele momento, naquela temporada, e assim por diante, né? Muitos atletas têm o preconceito de que psicólogo não resolve nada, ou eu não vou porque eu não sou problemático. A ideia não é essa. O psicólogo dentro dos clubes é para ajudar o jogador, como eu falei, a chegar no sucesso. Ele pode não ter problema nenhum, pode estar tudo certo. Mas mesmo assim ele precisa desenvolver algumas coisas emocionais para aumentar ainda mais a performance dele. E quem acredita que, não, eu tenho talento e é só seguir assim, eu não preciso ficar me esforçando, não tenho que me esforçar, é só continuar treinando, grande engano. Tudo precisa de esforço na vida, o sucesso precisa de muito esforço nessa vida, né? O título desse vídeo, desse curso, o jogador de futebol vencedor, fala disso. A gente precisa vencedores diárias. E isso não é fácil para ninguém. Então a psicologia ajuda nesse sentido para a gente chegar lá. Então, quando você estiver num clube, valorize esse trabalho, né? Procure o psicólogo, ele está lá para isso. E valorize também quando você estiver fora, porque é a parte da mentalidade que faz a gente diferente. Todos os jogadores que deram certo tem uma mentalidade bacana, que deram certo de verdade, porque assim, eu não considero o atleta que subiu profissional ainda um jogador que deu certo. O jogador que deu certo é aquele que chega no profissional e consegue manter uma regularidade dentro do profissional, né? E consegue eventualmente evoluir de clube, ou pode se manter no mesmo clube, ou evolui, mas consegue ficar no profissional num nível bacana. Aquele atleta que chega no profissional, de repente nem joga, e daqui a pouco é emprestado para um time menor, e de repente quando viu já tá sem mercado, ainda não tá, pelo menos dentro da minha classificação, como um jogador que deu certo, né? Então, como que eu faço para dar certo de verdade no futebol, para ter uma remuneração bacana, para jogar em clubes que eu sempre sonhei? Então, a gente depende da parte emocional. Tá certo? Então, até o próximo vídeo falando sobre motivação. Obrigada!